Uma noite não aguentei. Esperei ele dormir e fui revirar a calça dele, coisa que nunca tinha feito. No bolso achei um bilhetinho amassado com uma letra feminina, cor de caneta vermelha. Obrigada pelo vestido. Eu era nova, boba de coração mole, e ele tinha aquele jeito de homem direito que encanta a gente logo de cara. Sabe como é, minha filha? Fala mansa, mão firme para segurar na nossa, olho que promete mundo e fundo. Foi assim que me casei, achando que tinha tirado a sorte grande. Ele chegava cedo do trabalho, com pão quentinho e flor roubada do jardim da praça. E eu toda besta pensava, pronto, agora minha vida sossegou. Nossa casinha era simples, mas tinha cheiro de café e de esperança. Eu acordava de madrugada para esquentar água no bule, penteava o cabelo, passava um batonzinho clarinho. Botava meu vestido de chita que rodava bonito, só para receber ele como rainha que prepara o trono pro rei. No começo ele gostava de me ver assim. Dizia que eu era a moça mais ajeitada do bairro. Fazia graça, me rodava na sala, ria alto. A vizinhança via e comentava. Que casal bonito! Eu me enchia de orgulho. Era fim de tarde, roupa no varal, galinha ciscando. E eu com a cabeça no ombro dele, sonhando com filho, com festa de aniversário no quintal, com fogueira de São João e canjica grossa. Tudo parecia tão certo que dava até medo de mexer, de quebrar o encanto. Mas encanto é bicho arisco. Vai embora sem dar tchau. Começou miudinho, do jeito que a gente mal repara. Um dia ele falou, "Cê tá muito arrumada pra ficar só dentro. De casa, mulher." Eu ri. Achei engraçado. Noutro dia, disse, "Pra que esse batom todo? Tá parecendo moça de porta de loja." Eu tirei só pra não contrariar. Aí veio o cabelo. Solto assim chama atenção. Prende, prendi. E lá dentro de mim, sem eu perceber, fui desbotando. Menos cor, menos brilho, menos eu. Ele criou cisma com minhas roupas. Aqueles vestidos que minha mãe costurou com renda nas mangas e florzinhas miúdas começaram a não combinar comigo, segundo ele. Mulher casada não precisa disso tudo. Falava com a cara fechada. Teve noite que, enquanto eu lavava a louça, ele entrou no quarto, catou um monte de peça do guarda-roupa e botou num saco preto. Vou doar para a instituição. Tanta gente precisando e você com exagero. Eu calei. Doeu, viu? Cada tecido tinha história. O vestido azul do nosso primeiro São João, a saia verde da missa de Páscoa, a blusa branca do dia que conheci a sogra. Mas eu quis acreditar que ele estava certo, que era generosidade. Botei a culpa em mim. Eu é que sou apegada. Com o tempo, os sacos pretos viraram costume. Sempre tinha um excesso para ir embora. E eu, cada vez mais miúda diante do espelho, fui aprendendo a me arrumar escondida. Um perfume baratinho só no punho, um laço pequeno na ponta do cabelo, um brinco de bolinha que quase ninguém via. Se ele notava, vinha a bronca. Pra que isso? Tá querendo aparecer pra quem? A palavra dele pesava. Minha voz sumia. A casa continuava cheirosa, a mesa posta. Eu por fora comportada. Por dentro, um vaso rachado. Também começou a implicar com visita. Amiga solteira não entra mais aqui. A do trabalho, que vinha tomar café, ele despachou com frieza. Disse que falavam mal de mim, que me enchiam de bobagem. Eu, no susto, fui cortando o laço, inventando desculpa, me isolando. Quando a gente fica só, qualquer sombra vira verdade. E eu passei a acreditar só nele, no jeito dele, no jeito que ele queria que eu fosse. Mesmo assim, vez ou outra, a saudade de mim mesma apertava. Eu abria a gaveta escondida onde guardei um lenço de poá e um batom quase no toco. Passava devagar, olhava no espelho e perguntava baixinho, "Cê tá aí ainda, mulher?" Mas logo vinha o barulho da chave na porta e eu corria para lavar o rosto, prender o cabelo
vestir o vestido mais sem graça, como quem apaga fogo com as próprias mãos. Eu contava essa história diferente naquele tempo. Dizia que era cuidado, zelo, homem que protege a esposa. Hoje, velha, olho para trás e entendo. Era controle, era a cerca invisível que ele foi levantando ao meu redor. E eu, com medo de perder o pouco de paz que eu achava que tinha, fui apertando o laço no próprio pescoço. O que eu não sabia, eu saber depois, é que aqueles sacos pretos que saíam de casa cheios das minhas coisas doadas não tinham destino de caridade. Não iam para a igreja, nem para lar de idoso, nem para bazar. Eles tinham dona. E a dona usava do meu tamanho, do meu gosto, da minha vida. Mas isso, minha filha, eu só fui descobrir lá na frente, quando a corda estalou e a verdade entrou porta adentro sem pedir licença. Depois daquele primeiro saco preto vieram outros. Era sempre assim. Eu varrendo o terreiro ou cuidando do feijão no fogo. E ele entrando no quarto em silêncio de gato, abrindo o guarda-roupa, separando em pilhas o que não combinava comigo. Os vestidos de flor, a saia rodada, o casaquinho, de linha que mamãe fez no inverno. Mulher casada não precisa tanto enfeite, dizia sério, como quem fala a verdade de padre. Eu tentava argumentar baixinho, mas esse foi presente de mainha, ele cortava. Presente mesmo é ter marido que cuida. O resto é vaidade. E lá ia mais um saco cheio, amarrado na boca. Destino, instituição. Aos poucos, foi a maquiagem. Meu batonzinho de carneirinho que eu passava só pra corar a boca sumiu da gaveta. A caixinha de pó de arroz que eu usava no domingo desapareceu também. Perguntei, ele riu. Joguei fora. Isso estraga a pele. Eu engoli seco. No outro dia, levei bronca por ter lavado o cabelo e deixado secar solto. Assim chama a atenção, falou. Corta curto, prático. Me levou no salão sem me avisar. A moça perguntou o tamanho. Ele respondeu por mim. Bem curtinho, sem franja, sem nada. Quando a tesoura correu, eu senti como se fosse tesourada por dentro. Saí de lá com o rosto pelado, a cabeça leve demais e um choro preso no gogó. Começou também com os presentes que eu ganhava. Um pano de prato bordado da comadre? Vamos doar. Um brinco de bolinha que a vizinha me deu no Natal? Isso aí é de menina. Até a aliança ele tomou um dia, dizendo que ia dar um polimento. E só voltou 2 semanas depois, mais folgada, como se outro dedo tivesse usado. Eu notei, mas calei. A gente vai aprendendo a ficar pequena pra caber na vida que o outro inventa. Quando eu tentava me enfeitar escondido, ele achava. Achava tudo. Um lacinho guardado no fundo da gaveta. Um perfume baratinho que comprei na feira e escondi no armário do banheiro. Pra quem é isso? O olho dele miava estreito. Pra mim, eu respondia. E sentia vergonha da própria resposta. Ele suspirava. Você não se enxerga. Fica melhor simples. E eu ia me apagando como lamparina no vento. Ele também tomou conta do dinheiro. Economia é comigo, decretou. Eu passava roupa, vendia um bolo de milho ali, outro acolá, mas na hora de somar, tudo ia pra mão dele. Tô juntando pra reformar a casa. A reforma nunca vinha, mas de vez em quando eu via uma sacola de loja cara passando pelo corredor. Comprei ferramenta, ele dizia. E eu, tola, acreditava. Foi se metendo na minha agenda. Amiga solteira não te visita mais. Parente falador não entra. Igreja? Só se eu for junto. Eu comecei a inventar dor de cabeça pra não receber ninguém. E a casa ficou do tamanho do nosso silêncio. Quem vem de fora vê controle. Quem mora dentro chama de cuidado. E eu, morando dentro, não via nada. Só obedecia. Mesmo assim, volta e meia, a verdade dava sinal. Uma vez, quando ele saiu apressado para entregar na instituição, achei no chão do carro um fio de linha vermelha, brilhoso,
diferente dos meus tecidos. Outra vez, na roupa social dele, senti cheiro de perfume doce, daqueles que grudam. "Deve ser da secretária da firma", disse rindo sem os dentes. Eu quis perguntar mais, mas a pergunta entalou. Numa tarde, precisei ir ao centro pagar conta. Ele me emprestou o carro. Quando estacionei, caiu do porta-luvas um recibo de lavanderia com um nome que não era o meu. Um vestido, sereia, tafetá, perolado, com bainha marcada pro meu manequim exato. Gelei, eu não tinha mais nada de tafetá. Ele doou, guardei o papel no bolso como quem esconde uma ferida. À noite tentei tocar no assunto, de leve. "Você passou na lavanderia?" Ele olhou direto, duro. "Tá me vigiando? Virou doida?" E falou da minha cabeça, da minha memória, da minha mania de confundir as coisas. Saí culpada, pedindo desculpa por ter visto o que vi. A pior parte não era o que ia embora em sacos. Era o que ia embora de mim. A vontade de levantar bonita, de rir alto, de vestir cor. Eu que gostava de vermelho, virei bege. Eu que dançava sanfona na sala, virei cadeira parada. À noite, de vez em quando, abria a gaveta onde escondia um lenço de poá e passava na ponta dos dedos, como quem toca numa reza. "Cê ainda tá aí?" Eu perguntava pra mim. A resposta vinha num sopro. "Tô, mas me chama." E ele chamava. Outro nome, noutro canto, com as minhas coisas no corpo de outra mulher. Eu ainda não sabia, mas as migalhas estavam no chão, desenhando o caminho. Eu só não via porque aprendi a andar de olhos baixos. Foi depois de um tempo que ele começou a chegar mais tarde. Antes era pontual. Saía cedo pro serviço e voltava pro almoço. Mas de repente começou a inventar compromisso. Reunião de última hora, encomenda para entregar, coisa de firma. Eu ficava na porta esperando a luz do farol na esquina. E nada. O feijão azedava na panela. O pão ficava duro na mesa. E eu lá, de vestido simples, sentada, sozinha. Quando chegava, já vinha com cheiro de rua. Cigarro que não era dele, perfume que eu nunca usei, até marca de batom. Uma vez eu notei no colarinho. Perguntei tremendo. "Que é isso aqui?" Ele riu alto, debochado. "Mulher, você vê coisa onde não tem. Isso é sujeira do dia." E pronto, a culpa ficava pra mim. Eu ia dormir com o coração apertado, me sentindo maluca. Foi nessa época que ele começou a sumir, até nos fins de semana. Antes a gente ia junto na feira, comprava fruta, escolhíamos o frango da semana. Agora ele dizia, "Vou resolver umas coisas." E voltava com sacola que não era de feira nenhuma. Eu perguntava o que era. Ele respondia seco. "Coisa da instituição. Dei umas roupas tuas que não usava." Eu, boba, me acreditava. Mas ao mesmo tempo sentia falta. Eu abria o guarda-roupa e via que estava cada vez mais vazio. Meu corpo ficava nu não só de pano, mas de identidade. Cada peça levada era como se arrancasse um pedaço de quem eu já tinha sido. E, para completar, começaram os cochichos na rua. Uma vizinha me parou e disse, "Vi teu marido com uns embrulhos bonitos no centro. Disse que era doação? Tomara, né?" Eu sorri amarelo, mas por dentro queimava. Eu sabia que não tinha pano bom assim mais em casa. Uma noite não aguentei. Esperei ele dormir e fui revirar a calça dele. Coisa que nunca tinha feito. No bolso achei um bilhetinho amassado com uma letra feminina, cor de caneta vermelha. "Obrigada pelo vestido. Ficou perfeito em mim." Meu peito gelou. Era a prova que eu ainda não queria enxergar. Guardei o papel na gaveta de baixo, escondido, como quem guarda um segredo feio. Passei dias olhando para aquele bilhete pensando, será que o que ele leva de mim não vai para instituição nenhuma, mas sim para alguém que ele chama de amor? As ausências dele começaram a ter rosto. Não era só a falta do corpo em casa, era o excesso de cuidado lá fora. Comigo ele já não olhava, mas na rua parecia estar sempre arrumado, engomado, cheiroso.
Eu pensava. Pra que tanta vaidade se comigo ele não liga mais? E no fundo, eu já sabia a resposta. Só não tinha coragem de admitir. Eu sempre ouvi dizer que o coração da mulher enxerga antes dos olhos. Pois o meu já estava gritando fazia tempo, mas eu insistia em tapar os ouvidos. Só que, de ele sumir e de tanto meu guarda-roupa esvaziar, as pistas ficaram grandes demais para eu fingir que não via. Um dia achei falta do meu vestido azul, aquele que usei no batizado da minha filha. Era simples, mas tinha valor para mim. Perguntei para ele: cadê meu vestido azul? Ele, sem pestanejar: doei para a instituição, tava parado. Mulher casada não precisa disso, não. Aquilo me doeu mais do que se ele tivesse me dado um tapa. Porque não era só pano, era lembrança. Era parte da minha história. Mas ele falou com tanta certeza, como quem faz favor, que eu calei. Outra vez, abri a caixa onde eu guardava minhas bijuterias baratinhas. Sabe aqueles colares que a gente compra na feira só pra se enfeitar de vez em quando? Pois metade já não estava mais lá. Perguntei de novo. Ele respondeu ríspido: mulher direita não precisa de adorno. Dei tudo. Só que no domingo seguinte, voltando da missa, eu cruzei com uma moça na rua. Bem arrumada, cabelo solto, sorriso largo. E no pescoço dela, reluzindo no sol, estava justamente o meu colar de pedrinhas vermelhas. Eu conhecia cada detalhe porque comprei com meu próprio suor. Meus olhos encheram d'água na hora. Mas engoli o choro. Passei direto, como se não tivesse visto. O peito ardia, mas a língua ficou presa. As doações dele estavam ficando boas demais. Roupas novas, sapato de salto, até perfumes meus sumiram da penteadeira. Perfume que eu usava só em ocasião especial. Desaparecido. E, como sempre, a desculpa. Dei pra caridade. Caridade. Palavra bonita pra encobrir feiura. Um dia resolvi seguir ele de longe. Disse que ia na feira mais cedo e fiquei espiando. Vi quando ele entrou na rua de trás, com um embrulho debaixo do braço. Segui até onde deu, o coração batendo na boca. Ele parou em frente a uma casa pequena, bateu na porta. Quem abriu foi a mesma moça que vi com meu colar. Ela sorriu, abriu os braços e ele entrou sem olhar para os lados. Ali, minha alma se despedaçou. Não precisava mais de bilhete, de colar, de perfume. As peças do quebra-cabeça se encaixaram todas de uma vez. O que ele tirava de mim não ia para instituição nenhuma. Ia direto para as mãos dela. Voltei para casa zonza, sem sentir o chão. Olhei para o espelho e quase não me reconheci. A mulher que eu via tinha os olhos fundos, o rosto abatido e um silêncio pesado dentro de si. Naquela noite, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa, pediu comida, reclamou do sal. Eu servi calada. O bilhete e a imagem daquela moça rodando na minha cabeça. Pela primeira vez, senti que eu já não era mais esposa. Eu era só depósito de tudo que ele roubava para dar para outra. Depois daquele dia em que vi a moça com o meu colar e o bilhete que caiu do bolso dele, alguma coisa morreu dentro de mim. Em vez de reagir, eu me encolhi. Eu não tinha coragem de confrontar. Não tinha força para brigar. Era como se eu tivesse virado sombra dentro da minha própria casa. Eu comecei a me olhar no espelho e não me reconhecia. O cabelo, que eu sempre gostei de pentear, ficou jogado de qualquer jeito. As roupas, que antes escolhia com cuidado, já nem tinha mais. O que sobrava eram os vestidos velhos, sem graça, porque o resto ele já tinha levado pra caridade. Até meu batom, aquele único que eu guardava com carinho, sumiu. Ele, por outro lado, parecia cada vez mais cheio de vida. Chegava em casa cheiroso, bem barbeado, com um sorriso que não era pra mim. Eu perguntava: onde você estava? Ele respondia curto: trabalhando. Mas eu sabia que não. Só que, em vez de discutir, eu baixava a cabeça. Comecei a acreditar que a errada era eu, porque ele tinha o dom de inverter tudo. Quando eu reclamava de uma roupa que sumia, ele dizia:
Você é apegada demais a coisa boba. Mulher de verdade não precisa se enfeitar. Quando eu chorava em silêncio, ele olhava e dizia: Tá reclamando do quê? Você tem casa, tem comida, tá insatisfeita por vaidade. E eu, boba, comecei a acreditar. Passei a achar que era mesmo exagero meu, que eu não tinha direito de querer mais, que eu devia agradecer o básico e calar a boca. Na rua comecei a notar os olhares diferentes. Pessoas que antes me elogiavam, agora me olhavam com pena. Uma vizinha até perguntou: Tá doente, fulana? Tá abatida? Eu sorri amarelo e disse que era cansaço. Mas por dentro, doía. Eu não tava doente de corpo, tava doente de alma. Até minha filha, pequena ainda, me perguntava: Mamãe, por que você não usa mais aqueles vestidos bonitos? E eu não sabia o que responder. Dizia que não tinha vontade, mas a verdade é que não tinha mais escolha. Naquele tempo, eu já não ria como antes. Eu já não me arrumava, já não sonhava, já não tinha brilho. Ele tinha arrancado tudo de mim. E o pior, me fazia acreditar que eu merecia. Eu me sentia invisível. Podia estar na mesma sala que ele, que era como se eu não existisse. Ele só me enxergava para criticar. O arroz sem gosto, a casa empoeirada, a roupa amassada. Nunca para elogiar, nunca para agradecer. E eu fui murchando como flor esquecida sem água. Hoje eu vejo que foi nessa fase que perdi a mim mesma. Eu já não era mulher, não era esposa, não era nada. Era só uma presença apagada que existia para servir e calar. E, pior, eu achava que era culpa minha. Foi nesse tempo que as peças começaram a se encaixar, mesmo que eu não quisesse enxergar. Eu vivia sem nada, mal tinha uma roupa decente para vestir. E ele cada dia aparecia com uma desculpa nova de doação, de ajudar alguém que precisava mais do que nós. Mas no fundo, não era nada disso. Ele tinha outra vida, a primeira. Vez que desconfiei de verdade foi quando encontrei no bolso dele um comprovante de compra de um perfume caro. Não era coisa que ele costumava usar. Ele sempre foi homem simples, de colônia baratinha, dessas de mercado. Mas ali estava. Nome de perfume importado, valor alto. Perguntei: Esse perfume é de quem? Ele respondeu sem nem piscar. Foi presente para um cliente importante. Negócio, você não entende. Engoli seco. Mas no íntimo, algo me dizia que não era cliente nenhum. Depois veio outra pista. Uma vizinha sem maldade comentou: Vi teu marido na rua outro dia. Tava elegante, cheiroso, rindo à toa. Até pensei: esse homem tá vivendo bem. Eu só sorri, mas meu coração despencou. Porque em casa, ele nunca ria. Em casa, ele só apontava defeito. Teve também um dia em que ele chegou com uma caixa de sapatos nova. Eu achei estranho, porque não era do número dele. Perguntei: Comprou pra quem? Ele respondeu: Pra uma doação. A filha de um amigo tá precisando. Mas a caixa tinha uma notinha de troca. E na notinha estava escrito o nome de uma loja cara, dessas que eu nunca nem entrei. Foi aí que a ficha começou a cair. Tudo aquilo que ele tirava de mim. Minhas roupas, meus batons, minhas bolsas. Não ia pra caridade nenhuma. Ia direto pra outra. Pra amante. Era ela quem desfilava com minhas coisas, enquanto eu me escondia em casa com trapos. E eu comecei a lembrar de cada detalhe. A pressa dele pra doar. O cuidado em separar peças boas, quase novas. O jeito, como ele saía cheiroso, arrumado, mas dizia que ia resolver negócio. Era como se ele tivesse duas vidas. A da porta pra fora. Bonita, perfumada, cheia de presentes. E a da porta pra dentro, comigo, cinzenta, fria, feita de restos. Eu, naquela época, ainda tentei me convencer de que estava enganada. Pensava: talvez ele ajude mesmo alguém. Talvez eu esteja desconfiando à toa. Mas no fundo, meu coração já sabia. E o mais cruel é que ele não só me traía como mulher, mas me roubava como pessoa.
Cada vestido que me tirava, cada batom que desaparecia, era um pedaço meu que ele entregava para outra. Eu estava ficando sem nada, nem de dentro. Hoje eu entendo. Enquanto eu me apagava, ele acendia outro fogo, em outra casa, em outro corpo. Eu fui sombra para que ela fosse brilho. Eu fui a doente para que ela fosse a saudável. Eu fui o nada para que ela fosse o tudo. E ainda assim, por muito tempo, eu fingi não ver. Porque a dor de aceitar era maior do que a de se enganar. Na cidade pequena, tudo corre mais rápido que vento em beira de rio. Eu comecei a notar os cochichos. As pessoas me olhavam diferente, algumas com pena, outras com aquele ar de quem sabe de uma coisa que você não sabe. Eu fingia que não via. Mas cada olhar atravessado era como uma pedrada. Teve uma tarde na venda, enquanto eu esperava o troco. Ouvi duas mulheres cochichando atrás de mim. Ela não sabe. Pois é, coitada, todo mundo já viu. Eu apertei as moedas na mão. Fiz de conta que não era comigo, mas minhas pernas tremiam. Outro dia, uma vizinha veio com aquele jeito de falsa bondade. Fulana, teu marido anda muito bem acompanhado. Na rua, viu? É bom você abrir os olhos. Eu sorri amarelo, engoli o choro e respondi: deve ser engano. Ele vive ocupado. Mas por dentro, meu coração se despedaçava. Comecei a reparar nas ausências dele. Chegava tarde, sempre cheiroso, com aquela cara satisfeita que não tinha em casa. E eu, me olhando no espelho, via cada vez mais uma mulher apagada, sem brilho, sem nada de si. As fofocas só aumentavam. Um primo distante comentou: encontrei teu marido no centro. Parecia outro homem. Bem vestido, de braços dados. Não disse com quem, não precisou. Minha mente fez o resto do trabalho. E foi nessa época que a vergonha começou a me consumir mais do que a raiva. Vergonha de mim mesma, de ter acreditado em cada palavra dele, em cada desculpa de doação, de ajuda aos outros. Vergonha porque parecia que o mundo inteiro sabia antes de mim. Eu caminhava pelas ruas e sentia que todos os olhares me atravessavam, como se estivessem dizendo: essa é a mulher enganada. Essa é a que perdeu tudo sem perceber. Em casa eu me calava. Não perguntava mais nada. Só observava ele chegar com ares de dono do mundo, deixar as roupas usadas de lado e eu sabia. Tinha outra usando minhas coisas, outra vivendo a vida, que deveria ser minha. Foi nesse silêncio forçado, nesse aperto no peito, que comecei a morrer por dentro. Não precisei que ninguém viesse me contar. Eu mesma já sabia, mesmo sem querer aceitar. E cada palavra de rua, cada cochicho atravessado, só confirmava a verdade que eu tentei negar por tempo demais. Ele não era mais meu. Nunca tinha sido de verdade. Ele já vivia outra vida. E eu era só a sombra que ele mantinha para enganar as aparências. O tempo, minha filha, ensina a gente a juntar os cacos da memória. E quanto mais eu lembrava das cenas antigas, mais tudo fazia sentido. Lembro de quando ele chegava em casa com o olhar satisfeito, mas dizia que estava cansado demais para conversar comigo. Ou quando aparecia com um perfume novo, dizendo que era brinde da loja. Na época, eu engolia em seco e aceitava. Agora, velha, vejo que cada detalhe era sinal que eu não quis enxergar. As roupas que ele dizia ter doado para caridade nunca voltaram a ser vistas em bazar nenhum da cidade. Um dia enchi de coragem e fui procurar numa dessas feiras de igreja. Fiquei andando por entre os cabides, puxando peças, revirando caixas. Não achei nada meu. Nem um vestido, nem uma saia, nem os sapatos que ele jurava ter levado. Foi ali que a pulga se instalou de vez atrás da minha orelha. As viagens curtas também começaram a fazer sentido. Ele dizia que precisava resolver negócio fora da cidade. Mas eu sabia que nossa vida nunca teve negócio nenhum. Só depois percebi que eram as escapadas, os encontros. Ele se arrumava melhor para sair, a trabalho, do que quando ia comigo na missa.
Eu ficava em casa rezando o terço, achando que era cisma minha. Até as cartas de banco que eu nunca abri, ele guardava com cuidado. Hoje eu penso que eram as provas de tudo. Gastos que não eram para nós, contas de restaurantes que eu nunca pisei, presentes que eu nunca recebi. O pior de tudo foi lembrar do brilho nos olhos dele. Comigo, sempre de cara fechada, sempre reparando num defeito. Mas quando voltava dessas ausências, vinha leve, risonho, como se tivesse vivido outra vida. Eu percebia, mas me calava. A vergonha era maior que a coragem. Naquele tempo, comecei a ligar os pontos. Minhas roupas sumidas, minhas joias vendidas, para ajudar os pobres, o jeito diferente dele quando voltava. Tudo se encaixava numa verdade que eu não queria aceitar. Não tinha caridade nenhuma, não tinha doação nenhuma. Era uma amante. E o que era meu, tudo que eu guardava com carinho, ele usava para sustentar a outra. Sabe qual é a dor maior? Não é nem ter perdido as coisas. É ter perdido a mim mesma no meio disso tudo. Eu fui deixando de ser mulher para virar sombra. Ele roubou meu brilho e entregou de bandeja para outra. E eu só percebi tarde demais. Foi ali que a ficha caiu. Eu nunca tive um companheiro de verdade. Eu tive um carrasco silencioso que usava da minha fé e da minha inocência para alimentar a vida, que ele levava longe de mim. E essa descoberta foi como uma facada. Não porque eu ainda o amasse, mas porque eu percebi o tamanho da minha cegueira. Um dia, a vida resolveu esfregar a verdade bem na minha cara. Eu estava voltando da feira, sacola pesada na mão, quando vi uma cena que me tirou o chão. Ele estava do outro lado da rua, parado perto de um carro bonito que eu nunca tinha visto. E não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher arrumada demais, daquelas que a gente percebe de longe que gostam de ser notadas. Alto, colocava a mão no braço dele como quem já tinha intimidade. Eu fiquei dura, sem piscar. Queria atravessar a rua e perguntar, mas minhas pernas não obedeceram. Só consegui observar de longe. Ele abriu o porta-malas, tirou uma sacola e eu reconheci, mesmo à distância. Era meu vestido azul marinho, aquele que ele tinha dito que tinha doado na igreja. Vi a mulher pegar, cheirar o tecido e rir, como se fosse presente. Meu coração desabou. Naquele instante tudo fez sentido. Não era caridade, não era ajuda para instituição nenhuma. Era para ela que iam minhas roupas, meus perfumes, minhas coisas mais queridas. A tal amante não só estava viva, como vestia a minha pele. Voltei para casa cambaleando, parecia que o mundo rodava. Larguei a sacola da feira em cima da mesa e desabei na cadeira. Chorei como há muito não chorava. Um choro fundo, que parecia arrancar pedaço de dentro. Eu não estava triste só por ele ter outra. Eu estava destruída por ter acreditado tanto tempo na mentira, por ter me deixado enganar de forma tão descarada. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção. Descobri que ela era conhecida na cidade. Algumas pessoas até já sabiam, mas ninguém tinha coragem de me contar. E eu, no fundo, já devia saber também. Só não queria admitir. Mulher pressente. Só que eu calava, fingia, me enganava. Porque doía demais aceitar. E sabe o que mais me matou? Foi lembrar das vezes que ele me chamava de exagerada quando eu dizia que sentia falta das minhas coisas. Você inventa demais, mulher. Já falei que doei pra caridade. E eu acreditava. Era eu quem me achava louca. Ele me fazia acreditar que o problema estava na minha cabeça, enquanto a amante desfilava com as roupas que um dia foram minhas. Naquele capítulo da minha vida, eu morri um pouco por dentro. Não pelo ciúme, não pela traição em si, mas pela humilhação de saber que eu mesma tinha sido cúmplice. Porque aceitei, fechei os olhos, deixei ele levar, e a partir dali, não teve mais como voltar atrás. A máscara tinha caído, e o que sobrou para mim foi só a vergonha e o peso de ter vivido ao lado de um homem que nunca foi meu de verdade. Depois que vi com meus próprios olhos o vestido que era meu nas mãos daquela mulher, não havia mais espaço para desculpas.
Era como se cada lembrança voltasse para me cutucar, e cada detalhe que antes eu não entendia começasse a fazer sentido. Lembrei das vezes que ele chegava em casa cheirando perfume que não era o meu, das tardes em que dizia ter reunião e voltava de roupa passada demais, da calma exagerada quando eu perguntava onde tinha estado. Tudo se encaixava, como um quebra-cabeça, que finalmente mostrava a figura completa. Eu me sentia feita de besta. Passei anos acreditando que ele era rígido. Comigo porque queria uma esposa simples, discreta, sem vaidade. Na verdade, era porque não queria dividir o brilho que ele dava a outra. Enquanto eu me escondia atrás de roupas velhas e lenços gastos, ela desfilava com minhas melhores peças. Enquanto eu me sentia diminuída, ela se sentia presenteada. Raiva me queimava. Mas ao mesmo tempo uma tristeza funda me paralisava. Não chorei mais como antes. Era um silêncio pesado, de quem já não tinha mais lágrimas. Olhava para o armário vazio, para as gavetas minguadas, e pensava: tudo isso que sumiu não foi perdido. Foi entregue. E não foi para a igreja, não foi para a caridade, foi para ela. Com o tempo comecei a perceber que a cidade toda sabia, menos eu. Um comentário aqui, outro ali, gente que me olhava com pena. Eu passava na rua e parecia que cochichavam: é ela. A enganada. Isso doía quase tanto quanto a traição. A sensação de ser a última a descobrir me rasgava por dentro. E ele continuava com a mesma cara de pau. Sentava-se, à mesa comia em silêncio. Dormia do meu lado como se nada tivesse acontecido. E às vezes ainda perguntava: tá triste por quê? Como se fosse eu a exagerada. Como se não tivesse motivo nenhum para a dor que me sufocava. Naquela altura, eu já não tinha dúvidas. Ele tinha uma amante. E não era de hoje. As peças todas mostravam que isso vinha de muito tempo. Talvez desde o começo do casamento. Talvez desde sempre. Eu só tinha escolhido não ver. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Eu nunca fui prioridade. Eu era a fachada. A mulher que segurava a casa, que mantinha as aparências, enquanto ele vivia uma vida paralela às escondidas. A partir desse ponto, comecei a me enxergar diferente. Não mais como a esposa dedicada, mas como a mulher que tinha sido usada, enganada e, pior de tudo, humilhada dentro da própria casa. Depois de juntar todas as peças, eu sabia que não podia mais fingir. A cada vez que ele saía com a desculpa de ajudar a igreja ou de doar roupas para os pobres, meu estômago revirava. Eu via na cara dele a mentira mal disfarçada. E via também nos olhos dele uma frieza que eu nunca tinha notado antes. Era como se, sabendo que eu já desconfiava, ele não tivesse nem mais vontade de fingir. Mas em vez de gritar, eu escolhi o silêncio. Um silêncio que pesava, que incomodava mais que qualquer briga. Eu observava, anotava na memória cada detalhe. A roupa que sumia, a desculpa mal contada, o perfume que não era meu. Eu já não era a mulher enganada que acreditava em tudo. Eu era a testemunha muda da própria destruição. Um dia decidi testar. Deixei uma peça nova no guarda-roupa, escondida entre as roupas mais velhas. Comprei com o pouco que ainda me restava e fiquei esperando. Não deu outra. Passados alguns dias, ela sumiu. Perguntei a ele: você viu meu vestido novo? Ele nem piscou. Dei pra caridade. Aquilo não combinava com você. A calma na voz dele me fez gelar. Não havia mais disfarce. Não havia mais respeito. Ele simplesmente tinha a certeza de que podia me tratar como invisível. E foi nesse dia que algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu percebi que não adiantava mais brigar ou chorar. Ele não ia mudar. Ele já tinha escolhido outra vida, outro colo, outra mulher. Eu, que um dia fui a escolhida, tinha virado apenas a sombra que ele tolerava em casa. As noites passaram a ser longas. Eu deitava na cama ao lado dele e pensava:
Que tipo de amor é esse que só destrói? Que tipo de homem é esse que não sente vergonha de humilhar a própria esposa? E, em meio à dor, comecei a ter um pensamento novo, diferente. Eu não mereço isso. Nunca mereci. Foi a primeira vez em tantos anos que olhei para mim mesma e vi valor. Não como ele queria que eu me visse, apagada e sem vaidade, mas como eu realmente era. Uma mulher que tinha amado demais e recebido de volta só desprezo. E naquele silêncio pesado do quarto, prometi a mim mesma que um dia, cedo ou tarde, eu ia me libertar daquela prisão. Nem que fosse com o coração em pedaços, mas eu não ia mais viver como sombra de uma mentira. O dia da verdade não chegou com gritos, nem com escândalos. Chegou como chega uma ventania que abre todas as janelas de uma vez. De repente, sem pedir licença. Eu estava na feira comprando umas poucas verduras quando ouvi duas conhecidas cochichando atrás de mim. Uma delas disse: "Aquela moça anda tão bem vestida. Dizem que ganha tudo de um homem casado." A outra completou: "Sei até quem. É o marido da fulana. Ele vive dando as roupas da mulher para a amante." Na hora, minhas pernas bambearam. O coração parecia que ia pular pela boca. Eu não precisei ouvir mais nada. Era a confirmação daquilo que eu já sabia, mas não tinha coragem de aceitar. As minhas roupas, minhas coisas, meu pedaço de dignidade, tudo estava no corpo dela. Cheguei em casa com as sacolas tremendo nas mãos. Entrei, coloquei as compras na mesa e encarei aquele homem que um dia eu chamei de marido. "Então é isso, né?" Falei com voz firme. Ele se fez de desentendido. "Isso o quê? Mulher?" Eu respirei fundo, segurei as lágrimas e disse: "As roupas, as minhas coisas, não foram para a igreja, não foram para os pobres. Foram todas parar na amante que você esconde." Ele empalideceu. Tentou rir, disfarçar, mudar de assunto. Mas eu vi no olhar dele. A máscara tinha caído. Não havia mais como negar. Naquele momento, eu senti que todos os anos de mentira se desmoronavam diante de mim. Eu não gritei, não quebrei nada, não pedi explicação. Apenas olhei bem fundo nos olhos dele e percebi que já não havia amor, não havia respeito, não havia nada. O homem que eu conheci, que me prometeu um mundo de carinho, nunca tinha existido de verdade. O que existia era um aproveitador que sugava até a última gota da minha alegria para alimentar outra vida, outra mulher. Naquela noite, sozinha na cama, chorei como nunca tinha chorado antes. Mas junto com as lágrimas, veio uma sensação estranha, de alívio. Porque a verdade, por mais dolorida que fosse, me libertava. Eu não precisava mais viver na dúvida, no silêncio, na esperança vazia. Agora eu sabia, e é por isso que hoje, já idosa, eu conto essa história. Porque não quero que nenhuma mulher passe o que eu passei. Não aceite que alguém apague sua luz. Não deixe que vistam outra pessoa com o que é seu. Nem que levem sua dignidade disfarçada de amor. Amor não destrói. Amor não apaga. Amor não troca você por outra. O que ele me fez? Me feriu, me humilhou, me enganou, mas também ensinou que quem apaga a si mesma para agradar acaba virando sombra. E eu não sou sombra, nunca mais. Foi assim que, no fim, descobri a verdade. As roupas que ele dizia doar estavam no corpo da amante. E eu fiquei nua de ilusões, mas finalmente livre para recomeçar. Minha filha, eu aprendi da pior forma que quando a mulher esquece de si mesma, tudo começa a desandar. Muitas vezes, a gente pensa que cuidar só do marido, da casa, dos filhos, é prova de amor. A gente deixa de comprar uma roupa que gosta, deixa de passar um batom, de arrumar o cabelo, de se olhar no espelho com carinho. Tudo porque ele fala que não precisa, que não combina, que é bobagem. E a gente acredita. Mas a verdade é dura. Quando você para de se amar, você ensina o outro a não amar também. Quando você deixa de se cuidar,
de se valorizar, de ser dona de si. Abre espaço para ser tratada como qualquer coisa, como se não tivesse valor. Não é sobre vaidade, não é sobre luxo. É sobre respeito próprio. É olhar para você e dizer: eu mereço me sentir bonita. Eu mereço me sentir bem. Eu mereço ser feliz. Porque se você não se der esse valor, ninguém vai dar. Muitas mulheres como eu se anulam para agradar o marido. Fazem tudo o que ele quer. Se desfazem do que gostam. Apagam a própria luz. E depois, quando a traição aparece, quando a humilhação chega, percebem que perderam não só o companheiro, mas si mesmas no caminho. Por isso eu digo: não entregue sua vida inteira nas mãos de ninguém. Ame, sim, mas ame sem se abandonar. Cuide dele, mas cuide de você primeiro. Se arrume, se valorize, se respeite. Porque, no fim das contas, o único amor que garante sua dignidade é o amor que você tem por si mesma. Não espere que o mundo reconheça o que você vale. Reconheça você. Porque só assim ninguém mais vai ter poder de tirar sua essência, suas roupas, sua alegria ou sua dignidade.